Na hora, ó, São Paulo. é hora do São Paulo, é hora do tricolor. Vamos saber o que é que o São Paulo está armando aí para o jogo do domingo contra o Atlético Goianiense lá em Goiânia, não é? Ainda, será que sonhando com o título? Será que esse time do São Paulo que não tem sangue para valer nas veias, não é? O time, não, os jogadores. Será que essa boleirada ainda sonha com um título brasileiro, PDV? Boa tarde. Boa tarde, Capriotti, amigo ligado aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Bom, sonhar é permitido, né? O mínimo também que se espera, pelo menos, desse elenco do São Paulo que sofreu com a queda dos últimos jogos, perdeu a liderança. Em meio a isso foi humilhado pelo Internacional, por que não também pelo Bragantino, né? Onde tudo começou com relação a essa fase horrível no qual passa o time do técnico Fernando Diniz, porém, um alento para o momento. O São Paulo vai iniciar agora a fase em que ele conseguiu os melhores resultados até chegar à liderança. E a gente se lembra muito bem, né? Às vésperas do jogo contra o Atlético Goianiense, que é o próximo adversário, muito se falou sobre a demissão do técnico Fernando Diniz, que ele não suportaria um resultado negativo contra o Dragão, e é exatamente o mesmo cenário, porque de fato o São Paulo não pode mais se dar ao luxo de perder pontos se quer continuar sonhando com o título. Então, o São Paulo tem pela frente agora Atlético Goianiense, Palmeiras, né, que venceu o clássico e foi um grande jogo do time do técnico Fernando Diniz. Aí depois Grêmio, Flamengo, né, os jogos atrasados que foram acontecendo depois e também o São Paulo conquistou bons resultados. Então o São Paulo tem justamente pela frente a sequência que firmou o trabalho do técnico Fernando Diniz. Então acho que é nisso que se apega neste momento o elenco do São Paulo, a própria diretoria também, para a manutenção do técnico, pelo menos momentânea. E aí, o São Paulo começa hoje, de fato, a sua preparação para o jogo de domingo, muito importante contra o Atlético Goianiense fora de casa às 4h. Só trazendo uma informação com relação ao ataque que sofreu o ônibus do São Paulo no último final de semana. E é o seguinte: o São Paulo está contestando a determinação do Tribunal de Justiça de ter liberado 9 dos 14 detidos do ataque ao ônibus no último sábado. E aí, o tricolor se apega ao artigo de número 251 do Código Penal, que tipifica o crime de expor a perigo de vida, integridade física ou patrimônio mediante a explosão, arremesso ou simples colocação de engenho de dinamite ou substância de efeitos análogos. Então, o São Paulo se apega à questão das bombas, inclusive, né, com relação ao GAT ter sido acionado. Então o São Paulo quer tipificar esse ataque como um ataque terrorista e por isso contesta essa decisão, né, que colocou apenas como associação criminosa, dano e resistência, o que permitiu a liberação de 9 dos 14 detidos. Então o São Paulo vai em frente com essa história, quer uma punição mais severa, até, né, Capriotti, para que sirva de exemplo pro futebol brasileiro não continuar com essa história, esses ataques criminosos, né? Estamos falando de futebol, né, Capriotti? E isso acontece num meio em que a gente era para estar falando só de fato de coisas boas, ou pelo menos de torcida e chateação por conta de resultados. Eu torço muito para que isso aconteça, para que a gente tenha pela primeira vez na história da justiça e do futebol brasileiro torcedores indo para a cadeia e ficando bastante tempo presos por causa de atos como esse que a gente viu aí no último fim de semana, no sábado. Mas olha, eu não tenho essa esperança não, infelizmente. Infelizmente, porque a nossa legislação ela é falha, tem brechas, né? Os advogados encontram brechas, tem toda aquela papagaiada que a gente está cansado de saber. E infelizmente, adoraria que esses torcedores servissem de exemplo e desestimulassem outros torcedores a cometer essa barbaridade que cometeram. Mas eu não tenho essa esperança não, de verdade. Acho muito difícil que isso aconteça. Mas vamos esperar e aguardar, não é? Só de se mexer o São Paulo já é um bom negócio, porque tem muito clube aí que não tá nem aí, não é? Vê barbaridades. Aliás, clube que é conivente com torcida, abre portão pra torcida invadir o seu CT e cometer barbaridades contra jogadores. A gente vê uma inversão completa de valores aqui no Brasil. E se o São Paulo efetivamente tomar posições duras contra esses bandidos, já vai ser um primeiro passo importante. É isso, PDV? É isso. Vamos lá. Então, boa sequência de trabalho. Paulo do Vale que
estará acompanhando nesta terça-feira também todos os passos do São Paulo, se preparando para o jogo do domingo, que a Rádio Bandeirantes, claro, transmite. Atlético Goianiense e São Paulo, 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.